Olá, boa tarde a todos. Darei início agora à apresentação do meu projeto de mestrado aqui no Proemos, que se chama Praticamente: Estratégias para uma prática musical eficaz, autônoma e intencional. Meu nome é Isabelle Ferreira e eu sou orientanda da professora Mariana Salles. Eficácia, autonomia e intenção. Essas três palavras que estão no subtítulo do meu produto são os pilares que considero essenciais para a construção de um instrumentista realmente preparado para os desafios que a vida profissional exige no âmbito do estudo e da performance. A abordagem tradicional de ensino de música é baseada em grande parte na pedagogia mestre-aprendiz, favorecendo o surgimento de hierarquias assimétricas na sala de aula. A ênfase excessiva na autoridade do professor e na passividade do aluno pode inibir a participação ativa, a criatividade e a colaboração entre os estudantes. Com isso, alunos de música podem desenvolver uma sensação de dependência em relação aos professores. A falta de estímulo à autorregulação da aprendizagem e a tomada de decisões musicais pode resultar em uma crença de que o progresso musical depende exclusivamente da orientação do professor, limitando a autonomia dos alunos e prejudicando seu desenvolvimento musical a longo prazo. E essa hierarquia assimétrica, quando unida a estratégias de ensino pouco ou mal compreendidas pelos estudantes, fomenta um ambiente com pouco espaço para reflexões e contribuições. O ensino de instrumento é ainda muito conservador e centrado no resultado final, como a execução correta de uma peça ou técnica específica. A falta de oportunidades para expressar suas opiniões, explorar interpretações individuais e compartilhar ideias musicais acaba restringindo o crescimento artístico e a expressão dos estudantes. Por fim, a falta de ênfase na autoobservação e autocrítica podem ser um problema no ensino da música. Por vezes, os alunos não são incentivados a avaliar e refletir sobre seu próprio desempenho musical. A falta desse aspecto pode resultar em uma estagnação do desenvolvimento e na dificuldade de superar desafios técnicos e musicais. É importante reconhecer esses problemas no ensino de música e buscar abordagens pedagógicas mais inclusivas, personalizadas e participativas. Promover a autonomia, a reflexão crítica, a colaboração e a autorregulação da aprendizagem é o principal objetivo do meu produto, praticamente. A teoria da autorregulação da aprendizagem é o grande suporte teórico do meu trabalho. A autorregulação da aprendizagem refere-se à capacidade de um indivíduo planejar, monitorar e regular seu próprio processo de aprendizagem. É a habilidade de estabelecer metas, selecionar estratégias adequadas, monitorar o progresso, fazer ajustes quando necessário e refletir sobre o próprio desempenho. A autorregulação da aprendizagem envolve uma série de processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais que permitem que os alunos assumam um papel ativo em seu próprio aprendizado. Esse processo é fundamental para o aprendizado de música, primeiramente pelo desenvolvimento da autonomia, já que a autorregulação permite que os instrumentistas assumam o controle do seu próprio processo de aprendizagem. Temos também o foco no progresso individual. A autorregulação da aprendizagem incentiva os estudantes a monitorar e a avaliar seu próprio progresso musical. Eles se tornam conscientes de suas áreas de força e de suas dificuldades, podendo ajustar sua prática de acordo com suas necessidades individuais. Construção de habilidades metacognitivas, como a reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem, o monitoramento do próprio pensamento e a avaliação do próprio desempenho musical. Essas habilidades metacognitivas ajudam os estudantes a se tornarem aprendizes mais conscientes, capazes de identificar estratégias eficazes e aplicá-las de forma adequada. A motivação intrínseca. Ao estabelecer suas próprias metas, planejar sua prática e tomar decisões musicais, os alunos se sentem mais engajados e motivados. Por fim, o desenvolvimento da responsabilidade. Os estudantes assumem a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado e progresso musical, compreendendo que são os principais agentes do seu desenvolvimento. Mas para colocar isso em prática, esbarramos frequentemente em algumas questões, como, por exemplo, a falta de orientação adequada. A ausência de orientação apropriada por parte dos professores ou mentores pode dificultar o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem em música. Os estudantes podem não receber instruções claras sobre como estabelecer metas, planejar sua prática ou monitorar seu progresso. Ambiente de aprendizagem desfavorável. Um ambiente de aprendizagem pouco estimulante ou pouco propício à prática musical pode afetar a autorregulação da aprendizagem. A falta de acesso a recursos adequados, como um instrumento de qualidade, materiais de estudo e espaço adequado para praticar,
pode dificultar a realização das metas de aprendizagem e a motivação dos estudantes. A falta de confiança em si mesmo e a baixa autoeficácia podem representar obstáculos para a autorregulação da aprendizagem em música. Os estudantes podem duvidar de suas próprias habilidades musicais, levando-os a evitar desafios ou a não buscar a autorregulação, por medo de fracasso ou de se sentirem sobrecarregados. Os estudantes de música muitas vezes enfrentam uma carga intensa de tarefas. Essa sobrecarga pode resultar em falta de tempo e energia para se engajar plenamente na autorregulação da aprendizagem. A falta de tempo pode limitar as oportunidades de planejar, monitorar e refletir sobre a própria prática musical. E por fim, fatores externos como críticas negativas, pressão excessiva ou comparação constante com outros músicos podem afetar a autorregulação. Essas influências externas podem minar a força e a motivação dos estudantes, tornando mais difícil para eles assumirem o controle do seu próprio processo de aprendizagem. Enfrentar esses fatores, obstáculos e desafios exige uma abordagem consciente e estratégica. Os professores e mentores desempenham um papel importante em fornecer orientação adequada, criar um ambiente de aprendizagem positivo e ajudar os estudantes a desenvolver habilidades metacognitivas. Então, vamos ao produto em si. Quanto ao formato, depois de muitas idas e vindas, acabei optando pelo formato de e-book, pela praticidade e recursos disponíveis. O público-alvo são estudantes de nível intermediário ou avançado de qualquer instrumento e professores de instrumento que desejam conhecer ou sistematizar suas estratégias de estudo, ensino e performance. E como eu optei por esse formato de e-book, nada mais justo do que aproveitar os recursos que esse formato pode nos oferecer. No meu caso, vou utilizar áudios para os exercícios de visualização, relaxamento corporal e concentração. Haverão links para PDFs de planejamento de estudos divididos em curto, médio e longo prazo. E também teremos fichas de autoobservação e autoavaliação que poderão ser preenchidas dentro do próprio e-book ou também vai poder ser feito o download. Uma das maiores dificuldades que eu encontrei para falar sobre o tema da autorregulação da aprendizagem em música foi, além de encontrar pouco material em português, foi ainda mais difícil encontrar algum material que trouxesse exemplos práticos ou estratégias dentro da área de música de como aplicar a autorregulação. Então, como forma de organizar esse pensamento de forma mais prática, usei o modelo cíclico de Zimmermann. Ele tem esse ciclo que é dividido em 3 grandes fases, sendo a primeira a do planejamento, depois a de performance e, finalmente, a de autorreflexão. Então, para cada uma dessas etapas, eu estabeleci ferramentas práticas que podem ser usadas pelos estudantes de música. Sendo assim, o e-book vai ser dividido em 3 módulos que carregam esse mesmo nome: planejamento, performance e autorreflexão. No modelo cíclico de Zimmermann para a autorregulação da aprendizagem, a fase de planejamento é uma etapa essencial, em que os estudantes estabelecem metas, identificam estratégias e criam um plano de ação para alcançar seus objetivos de aprendizado. Durante essa fase, os estudantes se envolvem em processos cognitivos e metacognitivos para organizar e direcionar sua aprendizagem de forma eficaz. Aqui estão alguns exemplos de estratégias práticas utilizadas na fase de planejamento. Os estudantes devem definir metas SMART, que, traduzindo a sigla para o português, seriam metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Segundo, dividir tarefas em etapas menores. Ao planejar, os estudantes podem dividir tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis. Organizar o tempo de prática. O planejamento eficaz envolve a alocação adequada do tempo para a prática. O e-book contará com cronogramas de prática regular, estabelecendo blocos de tempo dedicados a diferentes partes da prática musical que podem ser adaptados pelo estudante, levando em consideração seu tempo disponível, compromissos e outras responsabilidades. Definir prioridades. Passa pela compreensão entre tarefas que são importantes e tarefas que são urgentes. Quando esses 2 fatores estão juntos numa mesma tarefa, essa deve ser prioridade. Quando não, primeiro deve ser priorizado aquilo que é urgente, depois o que é importante. Por fim, manter um registro do progresso é uma estratégia útil na fase de planejamento. Os estudantes podem fazer anotações sobre o seu desempenho, identificar áreas de melhoria e acompanhar o avanço em direção às metas estabelecidas. Esse seria um esboço de um cronograma de estudo baseado na
prioridade das tarefas de acordo com sua urgência e importância, e assim dividindo o tempo que se tem disponível, deixando 20% para os exercícios de concentração, relaxamento e visualização antes da sessão de prática, 40% para o que é prioridade número 1, ou seja, o que é mais urgente e mais importante. Depois viria a prioridade número 2, na qual você dedicaria 20% do seu tempo de estudo, que seria o que é mais urgente, porém menos importante. E por fim, a prioridade número 3, que é o que é mais importante e menos urgente. Apesar de poder acontecer uma confusão com relação ao nome, a fase de performance corresponde tanto ao estudo individual quanto à performance musical. Durante essa fase, os estudantes aplicam estratégias para otimizar seu desempenho. O estudo e a performance exigem uma preparação física do estudante. Isso pode incluir exercícios de aquecimento, alongamentos e prática de relaxamento corporal para garantir que estejam fisicamente prontos para tocar. Temos também a prática deliberada, que consiste na repetição focada e intencional de trechos musicais específicos que precisam de aprimoramento. Os estudantes podem se concentrar em partes desafiadoras da peça e trabalhar nelas repetidamente, aplicando sempre correções e ajustes conforme necessário. As técnicas de mentalização e visualização envolvem, resumidamente, imaginar mentalmente a execução idealizada de uma peça musical antes de tocá-la. Os estudantes podem visualizar-se tocando com confiança, precisão e expressividade, o que contribui para um melhor desempenho real. A ansiedade é comum durante as apresentações, concertos, audições ou recitais. Os estudantes podem adotar estratégias de controle da ansiedade, como a prática de técnicas de respiração profunda, exercícios de relaxamento muscular progressivo, scan corporal e desenvolvimento de pensamentos positivos para lidar com o nervosismo e tocar com mais tranquilidade. A adaptação durante a performance, já que durante uma performance podem surgir imprevistos, como esquecer uma parte da música ou enfrentar problemas técnicos. E a ideia é que os estudantes sejam capazes de desenvolver habilidades de se adaptar e improvisar em situações de maneira criativa, mantendo o fluxo da performance. Todas essas estratégias foram amplamente testadas durante o estágio docente, no qual eu ofertei a disciplina Estratégias de Estudo e Performance para Instrumentistas de Cordas Friccionadas, que ocorreu no semestre passado. Ao longo das aulas que eram ministradas em turma, pude perceber o que funcionava e o que não funcionava tão bem. A testagem e o feedback dos alunos foram essenciais para redefinir os rumos do produto. A fase de autorreflexão é a última etapa do ciclo e uma etapa crucial em que os estudantes refletem sobre seu desempenho e aprendizado durante a fase de performance. Aqui estão alguns exemplos de estratégias práticas utilizadas na fase de autorreflexão. Análise de gravações. Os estudantes podem gravar suas performances e posteriormente ouvi-las ou assisti-las com atenção. Isso permite que eles se observem de forma objetiva e identifiquem pontos fortes e áreas que precisam ser aprimoradas. A análise das gravações ajuda a desenvolver uma consciência mais detalhada de sua execução musical, bem como observar com mais clareza problemas posturais e/ou técnicos. Autoavaliação guiada por critérios. Os estudantes podem criar uma lista de critérios específicos de desempenho e usar essa lista como referência para avaliar sua própria performance. Por exemplo, critérios como precisão rítmica, expressão emocional, clareza de articulação e dinâmica podem ser utilizados. Essa abordagem estruturada ajuda a identificar áreas de força e fraqueza. Registro de observações. Os estudantes podem manter um diário ou um registro de observação no qual anotam suas percepções sobre sua própria performance. Eles podem registrar aspectos técnicos a serem aprimorados, problemas encontrados durante a execução e ideias para futuras práticas. Esse registro ajuda a manter um histórico do progresso e a planejar o desenvolvimento contínuo. Feedback de terceiros. Além da autoavaliação, os estudantes podem buscar feedback de professores, colegas ou outros músicos. O feedback externo fornece perspectivas diferentes e insights valiosos sobre aspectos do desempenho que o estudante pode não ter percebido. Estabelecimento de metas para aprimoramento.
Com base na autorreflexão, os estudantes podem estabelecer metas específicas para aprimorar seu desempenho futuro. Na fase de autorreflexão, é importante que os estudantes reconheçam suas conquistas e aprendizados. Eles devem celebrar os avanços feitos, valorizar o esforço investido e reconhecer o progresso em relação às metas estabelecidas. Isso fortalece a motivação intrínseca e a confiança na própria capacidade de aprendizagem. Por fim, as próximas etapas do meu produto, primeiramente, é ampliar os exemplos para cada estratégia, gravar os áudios dos exercícios de concentração e relaxamento, terminar a parte de diagramação e decidir qual plataforma de publicação. Espero que vocês tenham gostado e agora vamos às perguntas.